Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vocês estão se cuidando, usando máscara, lavando as mãozinhas? Não podem esquecer de se cuidarem. Quanto mais a gente se cuidar, gente, mais rápido a gente vai poder se encontrar, né? A gente não está podendo se encontrar, mas a gente está podendo se comunicar através da internet. E eu quero pedir a vocês para assistirem a todos os vídeos que eu estou postando. É muito importante. O nosso estudo ele não pode ficar parado, a gente precisa dar continuidade, mesmo que à distância. Então assistam com calma, não precisa de assistir tudo de uma vez. Assistir um pouquinho, cansou? Dá uma paradinha e depois volta. Façam todas as atividades que estão na plataforma da nossa escola. Faz tudo bonitinho, gente, não precisa de correr. Tem que fazer, tá bom? Agora a gente vai para a nossa quinta aula de ciências. Antes de seguir, seres vivos de quais reinos podem ser macroscópicos? Gente, o que é macroscópicos? É que eu não preciso de um microscópio para olhar, eu não preciso de nenhum aparelho para eu ver. E a gente consegue ver a olho nu, sem a ajuda de nenhum aparelho. Então, podem ser macroscópicos as algas do grupo protistas, os fungos, as plantas e a maioria dos animais. Cite o reino que inclui apenas seres microscópicos, quer dizer que são seres bem pequenininhos que a gente não consegue observar sem a ajuda de algum aparelho como o microscópio. O reino Monera tem apenas representantes microscópicos. Você pertence ao reino das plantas, das moneras, dos animais, dos fungos, dos protistas. O ser humano, ele pertence ao reino dos animais. Os seres humanos consomem alimentos que têm origem em seres vivos de vários reinos. Complete a tabela com outros exemplos de alimentos de acordo com a sua origem. Aqui tem dois exemplos. Tem o reino dos protistas, que tem as algas marinhas que são usadas no sushi. E tem o reino dos fungos, os cogumelos, shiitake e champignon. Falando em fungos, gente, eu queria fazer uma observação que no reino dos fungos estão também os mofos, né? Que a gente às vezes guarda um pedaço de pão, uma fruta, alguma comida e ela mofa. E quando o alimento mofa, ele estragou. A gente não pode comer porque faz mal. E outra observação que eu queria fazer também é que alguns fungos eles podem causar doenças, né? Os fungos causadores de doenças buscam lugares quentes e úmidos do corpo humano para se abrigarem. Geralmente, os fungos se instalam na pele, couro cabeludo e unhas. Então, é muito importante. Tomou banho, enxuga bem o corpo, enxuga entre os dedos, enxuga bem. Por quê? Porque fungo gosta de lugar úmido. Lavar sempre o tênis, trocar de meia, para não dar fungo nas unhas. Então, faz parte da nossa higiene. A gente consegue evitar, né, as doenças causadas pelos fungos, se a gente se cuidar. Então, no reino das plantas, vamos continuar na atividade 9. No reino das plantas, eu coloquei exemplos, as verduras, os legumes, o arroz, o feijão, trigo, café, milho, mandioca. Eu coloquei etc. Por quê? Porque vocês podem ter colocado coisas diferentes. Eu não coloquei tudo que tem, eu coloquei alguns exemplos. E no reino dos animais, eu coloquei carne de frango, peixe, leite, queijo, iogurte, carne de boi, etc. também. Por quê? Porque tem mais coisas. É para a gente colocar alguns. E vocês podem também ter colocado diferente do meu, tá bom? Observe a imagem e circule de preto os seres vivos dos reinos dos fungos. Olha aqui, ó. Cogumelo faz parte do reino dos
fungos. De verde, os seres vivos do reino das plantas. Então, tem a grama, tem as árvores, os arbustos, a roseira. E de vermelho, os seres vivos do reino dos animais, que tem as formigas, o gatinho, a menininha e o menininho. Como a gente já viu na questão anterior, o ser humano faz parte do reino dos animais. Antes de seguir, a floresta amazônica é uma das áreas verdes mais importantes para o planeta. Vista de cima, ela parece um grande tapete verde. Que parte das plantas confere à floresta amazônica essa aparência? Qual que é a parte das plantas que é verde, que se eu olhar de cima eu só vou ver coisa verde, como se fosse um tapete? Por que na floresta amazônica fica parecendo um tapete? Porque tem muitas árvores juntas. Então, por que fica parecendo um tapete? Que parte que é da planta verdinha, que se a gente olhar de cima, vai estar tudo verde? A aparência verde da floresta amazônica se deve às folhas das copas das árvores, né? E por que as árvores, por que a floresta amazônica é tão importante para nós? As árvores, as plantas, no processo de fotossíntese, ela não fornece para a gente o oxigênio? Então por isso que a floresta amazônica é tão importante. Como tem muita árvore, o ar fica mais puro, ela libera muito oxigênio para a gente. Então, por isso que a gente tem que cuidar da floresta amazônica. Que substâncias presentes nessa parte das árvores dá a ela a cor verde? Que substância presente nas folhas dá a cor verde? A substância presente nas folhas das plantas que dá a elas a cor verde é chamada clorofila. É um pigmento, é como se fosse uma tinta que vai dar a cor verde às folhas, e ela chama clorofila. Algumas plantas possuem espinhos ou substâncias com gosto ruim, que podem fazer mal a animais que delas se alimentam. Justifique como que essas defesas das plantas estão relacionadas ao fato de elas não se locomoverem. Gente, já que as plantas não podem se locomover, como que elas vão se defender dos predadores, né? Das pessoas, dos animais que estão ali para destruí-las? Elas têm espinho, porque aí a gente machuca. Ela tem um gosto ruim, porque aí a gente evita, não vai querer pegar uma coisa que tem um gosto ruim. Então, os espinhos e as substâncias, né, de gosto ruim das plantas é uma forma delas estarem se defendendo dos predadores. Então, vamos lá na nossa resposta. Espinhos e substâncias de gosto ruim são estratégias de defesa das plantas. Essas estratégias permitem que as plantas diminuam a chance de serem atacadas e destruídas por predadores, já que elas não podem se afastar deles por meio do movimento intencional. Pesquise utilizando internet, livros e revistas os temas abaixo e registre suas fontes de informações. Gente, presta atenção. Em cada letra está pedindo 5 exemplos. Vocês vão dar 5. Eu coloquei mais aqui por quê? Porque eu estou colocando de forma que vocês possam ter ideia do que é para fazer. Então vamos lá. 5 nomes de plantas nativas que nascem naturalmente na nossa região, que nascem naturalmente em Minas Gerais. Então, eu coloquei jabuticaba, gabiroba, goiaba, pitanga, abacateiro, araçá, copaíba, ipê, jatobá, sucupira, ubá. O nome de 5 plantas que sua família usa como alimento no dia a dia: o arroz, feijão, trigo, maçã,
banana, tomate, alface, milho, laranja, limão, batata, cenoura, etc. O nome de 5 plantas que são utilizadas para enfeitar os ambientes nos jardins e em vasos de flores: roseiras, hortênsias, margaridas, crisântemos, jasmins, violetas, palmeiras, pinheiros, etc. Quais são as partes de uma planta? Quem sabe quais são as partes de uma planta? As plantas têm raiz, tronco, folhas, flores, fruto e semente. Descubra consultando livros, pessoas que conhecem bastante sobre plantas e a internet. Depois vocês vão fazer um desenho numa folha branca de uma planta e vão colocar essas partes que eu falei na planta de vocês, tá bom? As plantas são seres vivos e assim como as pessoas, elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. A diferença é que elas não são humanos, são vegetais. Para as plantinhas viverem, cada parte delas tem que fazer o seu trabalho. Vamos saber quais são as funções de cada uma? Então, olha só, a gente tem a raiz, as sementes, o caule, a folha, o fruto e a flor. A estrutura das plantas. Nem sempre podemos observar todo o corpo das plantas. Por exemplo, a couve é uma planta que possui raiz, caule, flor, fruto e semente. Você já viu a flor, o caule, o fruto ou a semente da couve? Provavelmente não. O motivo é que compramos apenas suas folhas, que nos servem de alimento. Mesmo se observássemos um pé de alguma planta na horta durante muito tempo, poderíamos ver suas flores, suas sementes, frutos e caule, mas não veríamos a raiz que fica debaixo da terra. E como é uma planta inteira? A maioria das plantas possui as seguintes partes: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A ilustração ao lado apresenta o morangueiro, uma planta em que podemos identificar todas essas partes. Cada parte da planta possui funções. Em conjunto, essas partes permitem que a planta viva bem e se reproduza, isso é, origine novas plantas. Aqui a gente tem o morangueiro e a gente pode ver a raiz, o caule, as sementes, que são aqueles pontinhos pretos do morango, as folhas e o fruto e a flor. Conhecendo as partes das plantas. Folhas, flor, o tronco, que pode ser chamado também de caule, os frutos, as sementes e a raiz. As principais funções de cada parte são descritas a seguir. Raiz. As raízes absorvem água e minerais de que a planta precisa e a mantém fixa ao solo ou a outro suporte, podendo ainda armazenar alimento. Elas podem ser subterrâneas, localizadas debaixo da terra, situadas acima do solo, ou flutuantes, mergulhadas na água. O aguapé possui raízes flutuantes. Muitos seres vivos, tais como micro-organismos e peixes, podem se abrigar no amontoado de raízes. Cenouras. As cenouras são raízes subterrâneas que reservam alimento. Outros exemplos desse tipo de raiz são a beterraba, a batata doce e a mandioca. Nos manguezais, as pontas das raízes se elevam sobre o nível da água,
permitindo que as plantas respirem o ar. Então, gente, o que a gente tem que saber da raiz? A gente tem que saber que a raiz prende a planta no solo e que ela é responsável pela retirada de água e sais minerais do solo. Então, aqui, ó, a raiz, ela suga do solo a água e os sais minerais que a plantinha vai precisar. Caule. O caule pode ser subterrâneo ou aéreo, sustentando folhas, flores e frutos. Ele também conduz materiais pela planta, aqueles que a planta retira por meio da raiz e também os que ela produz por meio da fotossíntese. O caule pode ainda reservar alimento. E aqui a gente tem alguns exemplos de caule. Tem o caule das samambaias, né, que pode ser subterrâneo. A batata inglesa é um caule. A cebola é formada por caule e folhas modificadas, sendo chamada de bulbo. E tem ainda algumas plantas que têm os caules muito resistentes, chamados de tronco, que podem atingir grande altura e largura. Nessa foto aqui está representado o jequitibá. O jequitibá é uma árvore brasileira e que chega a medir mais de 40 metros de altura, então ela é muito grande. E aí o que a gente tem que saber do caule? A gente tem que saber que o caule ou tronco, ele conduz a água e os sais minerais que foram retirados pela raiz para toda a planta. E ele também é responsável pela sustentação da planta, para a plantinha ficar em pé. Então, o caule, ele transporta por toda a planta os sais minerais e a água que a raiz retirou. Folha. As folhas são as principais partes da planta em que ocorre a fotossíntese. Portanto, receber luz nas folhas é essencial para a sobrevivência das plantas. Ambientes muito escuros, como o interior das cavernas, não permitem a sobrevivência de plantas. Isso também acontece, por exemplo, no solo de florestas, em que as copas das árvores são grandes e muito próximas uma das outras, impedindo que a luz do sol chegue ao chão. Além da função de realizar fotossíntese, as folhas são as principais estruturas das plantas pelas quais entram e saem os gases utilizados na fotossíntese e na respiração. É também pelas folhas que a planta perde água em forma de gotas ou de vapor, o qual é invisível no ar. O formato e o tamanho das folhas podem variar muito. Isso representa adaptações das plantas a diferentes ambientes. Então, o que a gente tem que saber das folhas? Que as folhas são responsáveis pela transpiração, pela respiração e pela produção do alimento da planta, que ocorre, né, no processo da fotossíntese. E o que precisa para poder fazer, para a plantinha fazer a fotossíntese? Ela precisa de luz, de água, de sais minerais e gás carbônico. E outra coisa, esse alimento que a planta produz é considerado, é um tipo de glicose, é um tipo de um açúcar, né? Que é o alimento produzido durante a fotossíntese. Mas tem uma coisa muito importante que não podemos esquecer. Todas essas partes existem, mas há plantinhas que não têm essas partes todas. É que há muitos e muitos tipos de plantas no mundo. As samambaias e as avencas não apresentam sementes, flores e frutos. Então, comece a olhar melhor para as plantinhas à sua volta
e descubra quais as partes que elas têm. As plantas da mamãe, da vovó, têm flores e frutos? Gente, boa tarde. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e não se esqueçam de realizar todas as atividades que estão sendo pedidas.